O convite chegou em uma manhã nublada de terça-feira, dobrado com cuidado dentro de um envelope, que à primeira vista parecia formal e respeitoso. Meu nome estava escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. A de minha mãe. Ao abrir, encontrei as palavras que anunciavam a data, o local e o motivo. A formatura da minha irmã caçula. O papel tinha um acabamento bonito, com letras douradas e detalhes em relevo, como se fosse um convite de gala. Mas para mim, não era apenas um convite. Era uma espécie de lembrete silencioso de tudo que eles acreditavam que eu não havia alcançado. Era impossível não perceber o tom nas entrelinhas, a escolha das palavras, o exagero na exaltação dos feitos acadêmicos da minha irmã, a ausência de qualquer menção a mim, embora eu fosse a irmã mais velha. Era um recado claro. Eles queriam que eu estivesse presente, sim, mas não para celebrar junto, e sim para servir de contraste. Para que, quando ela subisse ao palco, todos olhassem para mim e dissessem, ainda que em silêncio, veja, esta é a filha que conseguiu. E aquela ali, bom, aquela não chegou a lugar nenhum. Segurei o convite por longos minutos, passando o dedo sobre o relevo dourado das letras, sentindo um peso estranho no peito. Eu conhecia bem minha família. Sabia como funcionavam suas dinâmicas, os papéis que cada um desempenhava, as comparações veladas que nunca deixavam de existir. Desde criança, eu tinha aprendido a conviver com essa balança injusta, onde minhas conquistas eram sempre medidas com desconfiança, e as dela com orgulho quase teatral. Minha mãe tinha o hábito de transformar cada momento em uma vitrine para a filha preferida. E eu, que seguira um caminho diferente, mais discreto e longe dos padrões que eles esperavam, acabava sempre sendo o alvo fácil para piadas disfarçadas de comentários de família. Não era apenas sobre uma formatura. Era sobre um cenário cuidadosamente montado para reforçar uma narrativa que eles vinham cultivando há anos. Por alguns segundos considerei não ir. A ideia de passar a noite inteira cercada por olhares inquisidores, cochichos e comparações me parecia quase masoquista. Mas no fundo, algo em mim sabia que não comparecer seria exatamente o que eles queriam. Seria mais uma prova, para eles, de que eu era fraca, de que evitava situações em que não era o centro das atenções. Então, decidi que iria, não para agradar ninguém, mas porque não queria dar a eles o prazer de dizer que eu fugi. Enquanto guardava o convite na gaveta da escrivaninha, minha mente começou a projetar como seria aquele dia. Eu sabia que minha presença causaria incômodo para alguns e satisfação para outros, mas estava disposta a manter minha postura. Havia aprendido, ao longo dos anos, que às vezes a melhor resposta não é a palavra dita na hora, mas a presença silenciosa que incomoda por si só. Ainda assim, não pude deixar de sentir o frio no estômago ao pensar na maneira como minha irmã provavelmente me olharia. Ela sempre soube como se posicionar no centro das atenções, como usar o apoio incondicional da família para reforçar a própria imagem. E, em eventos como esse, adorava fazer comentários sutis que, sozinhos, não pareciam ofensivos, mas no contexto certo tinham a precisão de uma lâmina afiada. Nos dias que antecederam a formatura, percebi que minha mãe fazia questão de me manter informada sobre todos os preparativos, mas sempre com aquele tom levemente condescendente, como se estivesse me explicando a importância de um evento que, segundo ela, eu jamais compreenderia plenamente, já que não tive essa experiência. Era uma dança antiga entre nós. Ela falava, eu ouvia, e nenhuma de nós dizia abertamente o que realmente estava pensando. Lembro-me de estar sentada à mesa do café, 3 dias antes do evento, quando ela ligou apenas para dizer que o vestido da minha irmã havia sido feito sob medida e que até o sapato fora importado. Não era informação relevante para mim, mas a forma como ela contou, com uma pausa calculada antes de acrescentar. Vai ser lindo. Espero que você tenha algo apropriado para usar. Deixava claro o subtexto. Não era apenas sobre roupas. Era sobre estar à altura de um evento onde eu já havia sido previamente colocada na posição de figura secundária. No entanto, dessa vez, algo dentro de mim estava diferente. Talvez porque, nos últimos meses, eu tivesse feito conquistas que eles desconheciam. Talvez porque já não me importava tanto em corresponder às expectativas deles. Ou talvez porque eu tivesse finalmente aprendido a separar quem eu sou do que eles pensam de mim.
Aceitei o convite não como uma obrigação, mas como uma oportunidade. Eu iria, veria, ouviria, e se o momento surgisse, mostraria a eles que a história que contavam sobre mim não era completa. Na noite anterior à formatura, deixei o vestido pronto, um modelo simples, mas elegante, que contrastava com o exagero que eu sabia que veria lá. Arrumei também um pequeno colar que tinha significado especial para mim, não por seu valor material, mas porque simbolizava uma conquista silenciosa que ninguém na família conhecia. Olhei para o espelho e me prometi que, acontecesse o que acontecesse, eu não deixaria que aquele evento me tirasse do meu eixo. Eu sabia que, ao atravessar as portas daquele auditório, não entraria apenas em uma cerimônia de formatura. Entraria em um palco cuidadosamente montado para reforçar uma narrativa onde eu seria a personagem de apoio. O que eles não sabiam era que, desta vez, eu estava disposta a escrever um roteiro diferente. Cheguei ao auditório pouco antes do horário marcado para o início da cerimônia. Era um prédio imponente, recém-reformado, com uma fachada envidraçada que refletia as luzes da rua e o céu já tingido de tons alaranjados pelo fim da tarde. O estacionamento estava lotado e uma fila se formava na entrada principal, com familiares, amigos e convidados conversando animadamente. Ao me aproximar, percebi que alguns rostos se voltavam na minha direção antes mesmo de eu atravessar a porta. Usei um vestido azul marinho, de corte discreto, mas que caía perfeitamente no corpo. Optei por um salto médio, confortável o suficiente para me permitir caminhar com naturalidade, e prendi o cabelo em um coque baixo. Eu sabia que parte da família esperava que eu aparecesse de forma desleixada ou, no mínimo, fora de sintonia com o glamour do evento. Não lhes daria esse prazer. Assim que entrei no saguão, o cheiro de flores frescas e perfume caro me envolveu. Havia arranjos altos, repletos de lírios e rosas brancas, espalhados em pedestais que ladeavam o corredor central. Mesas cobertas com toalhas de tecido pesado ofereciam taças de espumante para os convidados, enquanto um quarteto de cordas tocava ao fundo, criando uma atmosfera de sofisticação. Tudo parecia cuidadosamente planejado para impressionar e para reforçar a importância daquela noite para minha irmã. Foi então que começaram os olhares, alguns sutis, outros descaradamente demorados. Pessoas que eu não via há anos, tias distantes, primos que só apareciam em festas grandes, conhecidos que eu sequer lembrava o nome, me observavam com aquele misto de curiosidade e julgamento. Era como se minha presença fosse uma peça inesperada em um quebra-cabeça que eles acreditavam já conhecer. Caminhei pelo corredor, mantendo a postura ereta e o olhar sereno, mesmo quando percebia que, após me verem passar, alguns se inclinavam para cochichar com quem estava ao lado. Eu não precisava ouvir as palavras para saber o teor das conversas. As expressões denunciavam tudo: sobrancelhas erguidas, sorrisos enviesados, olhares que desciam e subiam como se me analisassem da cabeça aos pés, avaliando se eu estava bem e, no fundo, torcendo para encontrar sinais do contrário. Minha mãe estava próxima ao palco, conversando com alguns convidados importantes. Quando me viu, sorriu de forma protocolar, mas seu olhar demorou-se alguns segundos no meu vestido, como se quisesse aprovar ou reprovar silenciosamente. Não houve abraço caloroso, nem palavras de boas-vindas. Apenas um gesto breve com a cabeça, indicando onde eu poderia me sentar. Segui até a fileira reservada para familiares, onde a maioria dos lugares já estava ocupada. Encontrei um assento no canto, de onde eu poderia observar toda a movimentação, sem estar totalmente exposta. Enquanto me acomodava, notei que minha irmã ainda não havia aparecido. Aparentemente, ela estava nos bastidores, aguardando o momento de sua grande entrada. O burburinho no salão aumentava à medida que mais convidados chegavam. O som de taças tilintando, passos apressados e risadas ecoava pelo espaço, misturando-se à música suave. Eu me mantinha em silêncio, absorvendo cada detalhe e também cada reação à minha presença. Não era paranoia. Eu conseguia sentir o peso de alguns olhares pousados em mim por tempo demais, como se esperassem que eu desse algum motivo para confirmarem suas histórias a meu respeito. Em certo momento, um casal de parentes distantes passou por mim e, depois de um rápido "boa noite", se afastou. Mas antes de se perderem na multidão, vi a mulher inclinar-se para o marido e murmurar algo.
Ele olhou discretamente para trás, encarando-me com expressão que misturava pena e julgamento. Era um teatro repetido, e eu já conhecia todos os atos. Ainda assim, eu permanecia firme, respirava fundo, mantendo um meio sorriso nos lábios. Aquele suficiente para não parecer defensiva, mas sem abrir espaço para intimidades que não me interessavam. A verdade é que, embora estivessem tentando me colocar na posição de observadora da vitória alheia, eu me sentia estranhamente confortável no meu papel. Não precisava disputar atenções nem provar nada ali, não naquele momento. Quando as luzes começaram a baixar, anunciando o início da cerimônia, o salão silenciou gradualmente. Um mestre de cerimônias subiu ao palco e começou a introduzir a noite, falando sobre conquistas acadêmicas, dedicação e superação. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele chegaria ao momento de anunciar minha irmã, e sabia também que, nesse instante, os olhares voltariam a mim, buscando qualquer reação, fosse de orgulho, de inveja ou de tristeza. Enquanto aguardava, notei que algumas cadeiras à minha volta haviam se ocupado com parentes mais próximos. Uma tia sentou-se ao meu lado e, sem sequer me encarar, comentou com outra pessoa. Ela veio mesmo. A frase não era para mim, mas era óbvia demais para passar despercebida. Ignorei. Nesse ponto, já não era apenas a cerimônia que estava prestes a começar. Eu podia sentir que, para eles, aquela noite era mais uma oportunidade de reforçar um papel que vinham tentando me empurrar desde sempre. O que eles não imaginavam é que, no decorrer das horas seguintes, esse roteiro cuidadosamente preparado começaria a se desfazer diante dos próprios olhos. As primeiras palavras do mestre de cerimônias ecoavam pelo auditório com aquela entonação ensaiada, feita para parecer emocionante. Falava sobre como aquele era um momento que coroava anos de esforço. Agradecia aos professores, à diretoria, aos familiares presentes. O público ouvia em silêncio, interrompendo apenas para uma ou outra salva de palmas, quando um nome importante era mencionado. Mas, ao meu redor, um outro tipo de conversa se desenrolava, mais baixa, mais maliciosa e cuidadosamente orquestrada, para não chamar atenção, ao menos não oficialmente. Aos poucos, percebi que não se tratava apenas de olhares atravessados. Havia também uma corrente de comentários que serpenteava pelas fileiras, como um veneno silencioso. Sentada ali, eu era o alvo fácil, imóvel, visível, com os ouvidos inevitavelmente ao alcance de insinuações. Algumas vozes eram tão baixas que mal passavam de um sopro, mas o tom carregava um peso inconfundível. "Ela tá aqui mesmo?" Pensei que não ia ter coragem de aparecer, murmurou uma mulher atrás de mim, com um riso curto, abafado. "Coragem pra quê? Ela não tem vergonha na cara", respondeu outra, e a frase veio acompanhada daquele tipo de risadinha que tenta se esconder atrás da mão, mas que na verdade espera ser ouvida. Fingi não notar. Mantive o olhar voltado para o palco, como se estivesse totalmente imersa nas palavras protocolares que ecoavam no microfone. Mas por dentro, minha mente trabalhava com a precisão de quem já conhece o campo de batalha. Não se reage no primeiro ataque, especialmente quando ele é previsível. Observa-se, mapeia-se e espera-se o momento certo. Mais à frente, um primo que eu não via desde a adolescência cochichava para a esposa sem o menor cuidado. "Olha lá, continua igualzinha. Nunca terminou nada, né?" A mulher respondeu com um encolher de ombros e um olhar rápido em minha direção, como quem confirma um diagnóstico óbvio. Cada frase era como uma agulha, não pela dor que causava. Essa já não tinha força sobre mim, mas pela insistência. Era um padrão. Eles precisavam reafirmar entre si a narrativa de que eu era um fracasso para justificar a própria soberba. Eu sabia que não se tratava apenas de mim. Aquele era o jeito deles se manterem no topo da própria bolha de aparências. Sempre havia um exemplo negativo em família, alguém para ser usado como contraponto ao brilho de outro. E naquele momento, eu servia ao papel. Do lado oposto, ouvi uma tia comentar: "Engraçado, ela sempre foi tão inteligente. Uma pena não ter dado em nada." A resposta veio rápida: "Inteligência sem disciplina não serve pra nada, fulana." Outra rodada de risos abafados. Minha vontade, por um instante, foi virar para encarar cada um deles, não com raiva, mas com aquele tipo de calma que incomoda mais do que qualquer explosão.
No entanto, mantive-me imóvel. Uma coisa que aprendi na vida, e que eles nunca entenderam, é que silêncio também é arma, e usada na hora certa, pode ser devastadora. Enquanto isso, a cerimônia seguia. Os nomes dos formandos começaram a ser anunciados, e famílias inteiras se levantavam para aplaudir, gritar, tirar fotos. Era bonito de ver, mesmo com toda a atmosfera venenosa ao meu redor. A cada novo nome, eu notava como as pessoas se reorganizavam, cochichavam sobre a vida de cada formando, mediam roupas, penteados, parceiros. Era como se o diploma fosse apenas mais um item no grande desfile de validações sociais que aquela noite representava. E então veio a primeira menção à minha irmã. O mestre de cerimônias destacou suas notas, sua participação em projetos de destaque e, claro, a força de sua família como pilar para que ela chegasse até ali. Essa frase, dita com ênfase, fez com que vários olhares se voltassem para onde eu estava sentada. Era como se, por alguns segundos, todos confirmassem internamente que eu não fazia parte desse tal pilar. Atrás de mim, ouvi novamente a mesma voz feminina. Olha, repara, nem aplaudiu com força. Deve estar morrendo de inveja. Outra respondeu. Ah, inveja de quê? Ela não teria capacidade nem de chegar no vestibular. Dessa vez, não foi apenas um riso abafado. Houve quem desse um pequeno estalo de língua, como quem lamenta, mas no fundo se deleita com a crítica. Eu sentia que cada sussurro estava sendo guardado dentro de mim como parte de um inventário. Não era sobre me ferir, era sobre lembrar. Porque cada comentário maldoso não apenas revelava o que pensavam de mim, mas também preparava o palco para o momento em que essas mesmas pessoas teriam de repensar o próprio discurso. Em determinado momento, uma senhora que eu mal conhecia se inclinou até a pessoa ao lado e disse algo que não conseguia ouvir, mas logo ambas olharam para mim e sorriram de forma condescendente. Sabe aquele sorriso que parece dizer coitada? Pois é, eles não sabiam que o jogo estava longe de acabar. Quando o nome da minha irmã foi chamado oficialmente para subir ao palco, a plateia explodiu em aplausos. Algumas pessoas até se levantaram, gritando seu nome. Eu também bati palmas, de forma discreta, não por obrigação, mas por manter minha coerência. Ela era minha irmã, e sua conquista era legítima, mesmo que usada como ferramenta para me diminuir. Mas claro, isso não impediu que alguém, algumas fileiras à frente, comentasse alto o suficiente, uma subindo para o sucesso e a outra sentada no fundo. O veneno não parava, mas eu também não me movia. Por fora, calma. Por dentro, um relógio contando os segundos para o momento em que tudo mudaria. Eu já sabia, e talvez fosse esse meu maior trunfo naquela noite, que as peças do jogo estavam prestes a se embaralhar, e que no instante certo não seria necessário gritar, nem me justificar, nem revidar com insultos. Bastaria um gesto. E, ironicamente, esse gesto não viria de mim. O nome da minha irmã ecoou mais uma vez pelo auditório, agora acompanhado de um discurso breve do mestre de cerimônias sobre seu desempenho acadêmico. Ele citava prêmios, participações em eventos e trabalhos publicados, tudo com aquele entusiasmo cuidadosamente medido que faz qualquer currículo soar como um feito heróico. A cada nova conquista mencionada, a plateia reagia com mais aplausos, mais gritos, mais câmeras apontadas para o palco. E de alguma forma, cada uma dessas reações parecia ser mais um prego batido na narrativa que vinham construindo contra mim a noite inteira. Os olhares que antes eram apenas de curiosidade agora carregavam algo mais afiado. Satisfação. Não era orgulho por ela. Era prazer por ver reforçada a comparação que me diminuía. Eu podia sentir isso. Como se cada aplauso fosse também um empurrão simbólico, me colocando para fora daquele círculo de reconhecimento, reforçando que o meu lugar ali era apenas como espectadora do sucesso alheio. O mestre de cerimônias pediu que a família dos formandos ficasse de pé para a tradicional salva de palmas de homenagem. Quando as pessoas se levantaram, eu me mantive sentada, não por rebeldia ou ressentimento, mas porque ninguém na organização havia me chamado ou indicado que eu fosse incluída nesse momento. Era quase coreografado. Os pais, tios e avós se posicionavam para serem fotografados junto ao nome do formando no telão. Eu, ignorada,
Assistia de onde estava, como se minha existência não tivesse vínculo algum com aquela história. Nesse instante, ouvi atrás de mim uma voz masculina dizer em tom de brincadeira, mas com aquele veneno calculado: "Olha lá, nem para isso serve. Não tá na foto porque não tem o que mostrar." Risadinhas seguiram a frase, abafadas, como se tivessem sido feitas às pressas para não atrair atenção, mas ainda assim carregadas de intenção. O clima começava a se adensar. Cada comentário, cada troca de olhar, cada gesto aparentemente inocente parecia fazer parte de uma rede invisível que me cercava. A formatura, que para muitos era apenas uma celebração, para mim era uma arena. E não porque eu quisesse lutar, mas porque tinham me colocado no centro sem que eu tivesse escolha. Enquanto os formandos continuavam a ser chamados, percebi que a plateia se dividia em 2 tipos de comportamento: o genuíno, de quem realmente celebrava as conquistas, e o performático, de quem usava o momento para se exibir. Meus familiares mais próximos à minha irmã claramente pertenciam ao segundo grupo. Suas expressões estavam carregadas de algo que não era apenas orgulho, mas também uma pontada de superioridade exibida para quem quisesse ver. Quando minha irmã recebeu o diploma, houve uma onda de aplausos que fez o chão vibrar. A família inteira se levantou para tirar fotos, gritar seu nome, erguer cartazes improvisados. Eu também bati palmas, ainda que mais discretamente, mas isso não passou despercebido. Uma prima distante, sentada a algumas cadeiras à frente, virou-se para trás com um sorriso enviesado e disse: "Tem que aplaudir com força, prima, senão parece recalque." O mestre de cerimônias, talvez sem perceber a tensão subterrânea que circulava no salão, fez questão de enaltecer o apoio incondicional da família no processo de formação dos alunos. Essa frase caiu como um gatilho silencioso. Pude ouvir em mais de um ponto ao meu redor cochichos sobre quem realmente merecia crédito e quem não fez nada para ajudar. Em um desses murmúrios, o meu nome foi mencionado de forma direta, seguido de um comentário que soou como uma sentença: "Nem terminou a faculdade e quer falar de apoio?" A sensação era quase física, como se o ar ao meu redor estivesse carregado. Não havia necessidade de me levantar, gritar ou confrontar ninguém. Eu sabia que, no jogo social que eles estavam tentando jogar, a melhor arma era a paciência. E eu tinha isso de sobra. O ápice do desconforto veio quando, no meio de uma pausa para trocar os certificados, um dos parentes mais ousados, aquele tipo que confunde sinceridade com grosseria, decidiu se aproximar. Ele parou ao meu lado, inclinou-se para que apenas eu ouvisse e soltou, com um sorriso que não chegava aos olhos: "Deve ser estranho ver uma irmã tão bem e você, do jeito que tá." Não esperou resposta. Apenas se endireitou e voltou para o seu lugar, com a expressão satisfeita de quem acredita ter marcado um ponto. Eu respirei fundo, mantendo o olhar fixo no palco, como se ele não tivesse dito nada. O que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que eu já carregava comigo uma carta que viraria o jogo, e essa carta não dependia de eu me justificar, ou tentar apagar as palavras que tinham me lançado. Ela dependia apenas do momento certo para ser revelada. O restante da cerimônia seguiu com mais discursos, agradecimentos e fotos. Mas para mim, cada minuto a mais que passava era apenas mais tempo para que todos se acomodassem na falsa segurança de que a história daquela noite já estava escrita. Eles não imaginavam que, antes do fim, o roteiro sofreria uma reviravolta, e que ela não partiria de mim, mas de alguém que eles jamais esperavam que se posicionasse a meu favor. Saí daquele trecho da cerimônia sem pressa, quase como se estivesse saboreando o silêncio que viria antes da mudança de tom, porque quando o ponto de virada chegasse, ele não apenas apagaria cada cochicho maldoso, como também obrigaria todos a se lembrarem exatamente do que disseram. E isso, eu sabia, seria muito mais satisfatório do que qualquer resposta imediata. O intervalo entre a entrega dos diplomas e o discurso final do diretor parecia ter sido feito sob medida para que certas pessoas se aproximassem de quem não gostavam. O burburinho do auditório, misturado ao barulho de cadeiras arrastando e câmeras disparando, criava um pano de fundo perfeito para conversas rápidas, e muitas vezes, nada amistosas. Eu já estava acostumada a ser alvo de comentários indiretos, aqueles que chegam até você como um vento frio, sem rosto definido. Mas dessa vez, não foi indireta. Foi frontal, com endereço e intenção claros.
Estava sentada no mesmo lugar desde o início, observando a movimentação no palco e fingindo ignorar os olhares enviesados que vinham de alguns parentes. Até que vi, no canto do meu campo de visão, uma silhueta se destacando do grupo que cercava minha irmã para fotos. Era o mesmo parente que minutos antes havia se aproximado para insinuar que deve ser estranho ver uma irmã tão bem e eu, do jeito que estou. Ele vinha caminhando devagar, com um copo de refrigerante na mão e um sorriso preguiçoso no rosto. Não parecia estar com pressa, como se quisesse que eu percebesse desde cedo que o alvo agora era eu. Ele parou bem ao meu lado, inclinando-se de novo para que só eu ouvisse, mas dessa vez não se conteve em falar baixo. Sabe, é triste, viu? Olha essa festa, esse orgulho todo. E você aí sentada como se não tivesse nada para mostrar. É duro ver uma irmã tão bem e a outra do jeito que tá. Fez uma pausa, me analisando como se esperasse alguma reação, e então completou. Mas fazer o quê, né? Cada um colhe o que planta. Não houve cochicho, não houve disfarce. Ele queria que a frase fosse ouvida, e não só por mim. Percebi isso quando notei duas tias próximas trocando olhares cúmplices, e um sorriso rápido que tentavam esconder atrás de copos descartáveis. Era como se aquele momento fosse uma pequena encenação, um teatro cruel montado para reforçar um papel que eles achavam que eu deveria aceitar, o de exemplo negativo da família. Minha primeira reação foi física. Senti a pulsação acelerar, o rosto aquecer, como se o corpo tivesse se preparado para responder, antes mesmo que a mente decidisse o que fazer. Mas respirei fundo, engoli o impulso e permaneci imóvel. Olhei para ele sem alterar minha expressão, como se suas palavras fossem apenas ruído de fundo. Esse tipo de silêncio, eu sabia, o incomodaria mais do que qualquer resposta afiada. Ele, percebendo que não arrancaria de mim a reação que esperava, fez um gesto rápido com o ombro, como quem diz, tanto faz, e voltou para o grupo. Mas antes de se afastar por completo, ainda lançou um último comentário, agora voltando a falar baixo. Você podia, pelo menos, tentar parecer feliz por ela. Assim não fica tão feio. Feio. Essa palavra ecoou de um jeito curioso. Não porque me atingisse, a essa altura nada do que eles dissessem tinha mais força do que a minha própria consciência, mas porque deixava claro que, no fundo, não se tratava de amor ou orgulho familiar. Tratava-se de imagem. Tudo girava em torno de como as coisas pareciam para os outros. A formatura da minha irmã, para eles, não era só sobre celebrar uma conquista acadêmica, mas também sobre reforçar uma narrativa, a de que havia um membro da família que vencia e outro que perdia. Eu sabia que, se tivesse respondido ali, teria me tornado exatamente o que queriam que eu fosse. A pessoa amarga, ressentida, incapaz de comemorar o sucesso alheio. Mas eu tinha outro plano. E ele não envolvia alterar o tom da minha voz, nem me levantar naquele momento. Envolvia esperar. Enquanto o evento retomava o ritmo, comecei a observar mais atentamente a movimentação no palco e nas laterais. O diretor, um homem conhecido por sua postura séria e seu comprometimento com o desenvolvimento dos alunos, circulava pelo auditório cumprimentando convidados e trocando palavras rápidas com alguns familiares. Vi quando ele se aproximou da área onde eu estava sentada, mas imaginei que fosse apenas por cortesia, como fazia com todos. Foi nesse instante que me lembrei de algo que poucos ali sabiam. Há alguns meses, eu havia participado, junto com uma equipe pequena, de um projeto comunitário de impacto direto na região, que envolvia a própria instituição da minha irmã. Não era algo que tivesse ganho manchetes ou virado motivo de conversa nos jantares de família, mas tinha chamado a atenção da diretoria. Eu não buscara reconhecimento. Nunca foi esse o motivo pelo qual me envolvi. Mas, por alguma razão, sabia que o diretor tinha ficado particularmente impressionado com minha atuação. Essa lembrança acendeu em mim uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. E no fundo, eu sabia. A hora de virar o jogo estava chegando. Enquanto minha irmã se preparava para voltar ao palco para o discurso de agradecimento, os cochichos ainda circulavam. Eu os ouvia como um zumbido distante. Um ou outro comentário ainda me chamava de fracassada, com a confiança de quem acredita que a história daquela noite já está encerrada. Mal sabiam que, antes que as luzes se apagassem e o palco fosse esvaziado,
Haveria um momento que ficaria gravado na memória de todos e que mudaria para sempre a forma como me olhavam. Quando o diretor começou a se mover novamente em direção à minha fileira, algo na postura dele indicava que não seria apenas mais uma saudação educada. E eu, imóvel, apenas esperei, sentindo que a virada não dependeria de mim tomar a palavra, mas de alguém inesperado decidir falar por mim. Silêncio sempre foi visto, por muitos, como sinal de fraqueza, de falta de argumentos, de rendição. Para mim, naquele instante, o silêncio era armadura e espada ao mesmo tempo. Depois do ataque direto, depois das palavras lançadas sem pudor, o que qualquer pessoa esperaria de mim seria um contra-ataque, uma justificativa, ou pelo menos uma reação visível de desconforto. Mas eu sabia que qualquer palavra minha, por mais controlada que fosse, viraria combustível para o tipo de narrativa que minha família adorava repetir, a de que eu não sabia lidar com as situações. Então, permaneci imóvel, como se as palavras que me atingiram não passassem de um vento frio que apenas bagunça o cabelo, mas não muda o rumo de quem já decidiu para onde vai. Não foi fácil. Por dentro, a vontade de responder fervia, e imagens de respostas afiadas passavam pela minha mente como flashes rápidos. Mas me mantive firme, sustentando um olhar neutro, quase entediado, que desmontava a expectativa de espetáculo que eles queriam. Essa postura não passou despercebida. Vi, pelo canto do olho, alguns parentes trocando olhares, como se estivessem desconfortáveis com minha indiferença. O ataque havia sido lançado esperando um duelo, mas a ausência de combate tornava o silêncio pesado, constrangedor até para quem estava de fora. E isso me agradava. Quanto mais eles tentassem medir minha reação e não encontrassem nada para alimentar o próprio ego, mais a tensão cresceria. Enquanto a cerimônia continuava, notei que minha irmã, ainda no palco, fazia questão de não me olhar. Talvez fosse coincidência, talvez fosse medo de, num momento de distração, deixar escapar algo no olhar que entregasse a intenção por trás de tudo. Ela estava cercada por aplausos, por sorrisos e cumprimentos, mas eu sabia que aquele clima de celebração era apenas uma camada superficial. Debaixo dele, havia um jogo de comparação constante, alimentado há anos por conversas de corredor e jantares familiares, em que minha trajetória era usada como contraponto para exaltar a dela. Minha escolha de ficar em silêncio não significava passividade. Pelo contrário, eu observava. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era armazenado na minha memória, não para me vingar com a mesma moeda, mas para entender onde cada peça se encaixava. E, nesse quebra-cabeça, o papel de cada um ficava cada vez mais nítido. O parente que me atacara minutos antes agora se esforçava para rir alto e fazer comentários sobre o buffet, tentando disfarçar o fato de que sua provocação não tinha surtido o efeito esperado. Outras pessoas, talvez sem perceber, começaram a me encarar com curiosidade, como se perguntassem por que eu não reagia. Eu sabia que naquele tipo de ambiente, o silêncio é uma ferramenta perigosa. Ele cria espaço para que os outros projetem suas próprias inseguranças. Ao não me defender, deixei que as palavras ofensivas ecoassem sozinhas, sem oposição, e isso fez com que o peso delas caísse sobre quem as disse, não sobre mim. É como se o silêncio transformasse a ofensa em um espelho, e nesse reflexo, o agressor fosse forçado a se encarar. Ainda assim, havia algo mais em jogo. Eu tinha consciência de que aquele dia não terminaria como eles imaginavam. Não era um palpite, era uma certeza. E essa certeza vinha do fato de que, poucas semanas antes, o diretor da instituição havia me procurado pessoalmente para agradecer pela minha colaboração em um projeto que beneficiara diretamente os alunos. Ele sabia exatamente quem eu era e o que eu havia feito. E embora eu não tivesse contado para quase ninguém, sentia que, de alguma forma, isso viria à tona naquela noite. O silêncio, portanto, era também um tipo de espera. Eu não precisava me defender naquele momento porque sabia que, em breve, a própria dinâmica do evento mudaria. As palavras lançadas contra mim seriam engolidas por algo maior, algo incontestável, que não viria de mim, mas de uma figura de autoridade que eles respeitavam, ou fingiam respeitar. Enquanto o mestre de cerimônias chamava o próximo grupo de formandos, meus olhos percorreram o auditório. A iluminação suave refletia nos rostos atentos,
e o som de aplausos ecoava a cada diploma entregue. Mas entre esses aplausos, havia intervalos de silêncio nos quais eu conseguia ouvir, ao fundo, pequenos cochichos e risos abafados. Não me incomodavam mais. Naquele ponto, eram apenas sinais de que o jogo seguia como eles esperavam, até que não seguisse mais. Lembrei-me, então, de uma frase que meu pai costumava dizer, e que, ironicamente, ele mesmo nunca aplicava. O silêncio é a fala dos que sabem esperar. Eu a repeti mentalmente, quase como um mantra, enquanto sentia o tempo se estender, lento, denso, até que algo no ambiente começasse a mudar. E começou. Notei o diretor se deslocando pelas laterais do auditório, cumprimentando algumas famílias e parando para rápidas conversas. Era como se ele estivesse escolhendo o momento exato para algo. Não sei se ele já havia reparado em mim antes, mas a maneira como seus olhos se fixaram na minha direção indicava que sim. Não havia pressa nos passos dele, mas havia intenção. A minha irmã, lá na frente, falava com uma colega, sorrindo para as câmeras. O clima entre os convidados era de descontração, mas eu sentia uma corrente diferente se formando, algo que só eu parecia perceber. E naquele instante, entendi que o silêncio não era apenas uma defesa contra ataques. Era também a moldura perfeita para o momento em que a cena principal se revelaria. Se alguém achava que aquele seria mais um dia em que eu sairia calada e diminuída, estava prestes a descobrir que silêncio e derrota não são sinônimos. Às vezes, silêncio é só o som que antecede o aplauso, e eu estava prestes a ouvir o meu. O burburinho no auditório seguia no mesmo tom de sempre, misturando aplausos, conversas e risos abafados, quando percebi que algo no ambiente começou a mudar. O diretor da instituição, um homem de presença marcante e postura impecável, vinha caminhando com passos firmes e seguros, como quem não precisava se apressar, porque sabia que todos, de uma forma ou de outra, notariam sua presença. Ele cumprimentava algumas famílias, trocava poucas palavras e sorria de forma discreta, sem nunca perder aquela aura de autoridade que parecia se impor sozinha, sem esforço. Eu já o conhecia. Não éramos íntimos, mas tínhamos nos encontrado meses antes, em circunstâncias completamente diferentes das que todos ali imaginavam. Na época, eu havia coordenado, voluntariamente, um projeto de arrecadação e distribuição de livros para estudantes em situação de vulnerabilidade, e a escola onde minha irmã estudava foi uma das beneficiadas. Não fiz aquilo esperando reconhecimento, muito menos algo em troca. Mas lembro que, na entrega, o diretor fez questão de me agradecer pessoalmente e dizer que aquele gesto tinha mudado a realidade de muitos alunos. Ele me disse que, um dia, gostaria de tornar isso público. Eu, é claro, não imaginei que esse um dia chegaria justamente na noite da formatura da minha irmã. Quando ele começou a se aproximar da minha fileira, senti os olhares curiosos se voltando para mim, como se tentassem entender o motivo da sua vinda. Ao meu lado, um dos tios que mais havia feito comentários maldosos durante a noite tentou disfarçar, mas ajustou a postura na cadeira, provavelmente tentando não perder nenhum detalhe. O parente que havia me atacado diretamente mais cedo ficou com a expressão confusa, como se não estivesse entendendo por que o diretor, em vez de ir cumprimentar outras famílias mais importantes, caminhava exatamente na minha direção. Ele parou diante de mim, estendeu a mão com firmeza e disse, com uma voz que, mesmo sem microfone, parecia projetar-se pelo salão: "É um prazer revê-la. Eu precisava agradecer mais uma vez, mas desta vez, na frente de todos." Meu corpo permaneceu ereto, mas por dentro senti o impacto daquelas palavras como se uma porta se abrisse e a luz entrasse de repente num ambiente que todos esperavam manter na penumbra. O murmúrio aumentou. Pessoas nas fileiras próximas começaram a trocar olhares e cochichar, tentando entender o que estava acontecendo. O diretor, percebendo a atenção, fez um gesto discreto para que lhe passassem um microfone. O mestre de cerimônias, visivelmente curioso, atendeu rapidamente, e em poucos segundos a voz dele ecoava clara por todo o auditório. "Senhoras e senhores, peço licença para interromper a programação por alguns instantes, porque há algo que eu considero extremamente importante compartilhar hoje. Muitos aqui sabem que nossos formandos são motivo de orgulho, e hoje celebramos o esforço, a dedicação e o mérito deles.
Mas esta noite também é uma oportunidade para reconhecer contribuições que, mesmo não estando nos holofotes, transformam vidas de forma profunda. Ele então se virou para mim e, mantendo o olhar firme, continuou. Há alguns meses, esta mulher, que está aqui esta noite como convidada, tomou a iniciativa de criar e coordenar um projeto que doou centenas de livros para nossos alunos. Não foi apenas uma doação material, foi um ato de esperança, de incentivo, de acreditar que a educação ainda é a chave para mudar destinos. Muitas das pessoas que hoje estão recebendo diplomas aqui só chegaram até este dia porque tiveram acesso a esses materiais. Nesse momento, senti um peso diferente no ar. O auditório, que antes estava repleto de risos velados e comparações silenciosas, agora se encontrava suspenso em um silêncio atento. Era como se todos estivessem processando, em tempo real, que aquela imagem de fracasso que minha família vinha construindo não combinava com o que estavam ouvindo. O diretor continuou. Ela não pediu reconhecimento, não quis seu nome em placas, não buscou holofotes. Mas eu não poderia permitir que uma contribuição tão significativa passasse despercebida. E por isso, peço a todos que se levantem comigo para aplaudir alguém que, de fato, ajudou a escrever a história de muitos que estão aqui hoje. Por um segundo, nada aconteceu. Talvez fosse o choque, talvez fosse o constrangimento. Mas então, uma pessoa na fileira da frente começou a bater palmas. Logo outra seguiu. E em poucos instantes, o som se espalhou, como um incêndio silencioso que de repente se torna incontrolável. Pessoas se levantaram, algumas por respeito, outras talvez para não parecerem alheias ao momento. O aplauso tomou conta do auditório, e pela primeira vez naquela noite, eu era o centro das atenções, mas não como o exemplo negativo que eles esperavam. Minha visão captou rapidamente as expressões. Meu tio, o mesmo que havia soltado comentários venenosos antes, batia palmas de forma mecânica, sem me encarar. Minha irmã, no palco, forçava um sorriso que não chegava aos olhos, claramente desconfortável com o desvio repentino do foco. Outros parentes desviavam o olhar, como se estivessem hipnotizados pelo chão. Eu, porém, mantinha a mesma postura calma. Não havia necessidade de sorrir exageradamente, ou de exibir qualquer traço de vitória explícita. Eu sabia que aquele momento já dizia tudo. Ali, o silêncio que eu havia cultivado até então se transformava em prova viva de que não é preciso se defender quando a verdade está prestes a se apresentar por si mesma. Quando o aplauso finalmente cessou, o diretor apertou minha mão mais uma vez e concluiu. Obrigado, de verdade. Pessoas como você lembram a todos nós que sucesso não se mede apenas por títulos, mas pelo impacto que deixamos na vida dos outros. Ele se afastou lentamente, voltando ao seu lugar, enquanto o mestre de cerimônias retomava o protocolo da noite. Mas o ambiente já não era o mesmo. A intervenção inesperada não apenas quebrou o roteiro emocional que minha família havia preparado para mim, ela o destruiu por completo. E ali, pela primeira vez em muito tempo, percebi que às vezes a justiça vem de onde menos se espera, e que o momento certo para agir, muitas vezes, é aquele em que você escolhe não agir, até que a vida faça isso por você. O som das palmas ainda ecoava no auditório quando percebi que aquele não era um aplauso comum. Não tinha o mesmo tom automático, protocolar, que costuma acompanhar cerimônias formais. Era mais intenso, mais prolongado, quase desconfortável para alguns que minutos antes riam discretamente às minhas custas. O que começou com poucas mãos tímidas batendo devagar se transformou num coro uníssono que parecia preencher cada canto do salão. E não eram apenas os conhecidos. Estranhos, amigos de outros formandos, até mesmo alguns professores que eu jamais havia visto, levantaram-se para participar. A imagem que se desenhava era quase cinematográfica. Vi senhoras de idade se levantando com dificuldade, jovens vibrando como se estivessem num show, mães segurando seus filhos no colo e incentivando-os a bater palmas também. Não havia ensaio para aquilo. Era espontâneo. E exatamente por ser espontâneo, o efeito era ainda mais poderoso. Cada segundo prolongava o constrangimento daqueles que até pouco tempo atrás sussurravam que eu era a que não deu certo. Minha irmã, ainda no palco, mantinha o buquê de flores que havia recebido alguns minutos antes, mas agora seus dedos estavam tensos,
quase cravados nas hastes. O sorriso dela era uma máscara, e eu conhecia bem aquela máscara. Era o mesmo sorriso que usava quando precisava engolir algo que lhe causava incômodo, mas não podia se permitir demonstrar em público. O olhar dela evitava encontrar o meu, mas percebi que, quando o diretor se afastou de mim, ela o seguiu com os olhos, como se tentasse compreender por que ele havia feito aquilo. Meus pais estavam sentados algumas fileiras atrás, e quando finalmente olhei para eles, vi minha mãe se ajeitando na cadeira, tentando aparentar naturalidade, enquanto meu pai mantinha as mãos unidas, sem participar das palmas. Talvez fosse orgulho ferido. Talvez fosse dificuldade em admitir que haviam contribuído para aquela narrativa de fracasso, que agora se desfazia diante de todos. Eu não me mexia muito. Permanecia sentada, as mãos sobre o colo, sentindo o calor que vinha do aplauso coletivo. Não era o tipo de reconhecimento que eu buscava, e no fundo, não era por eles que aquele momento importava. Era por mim, por todos os anos em que precisei engolir comentários venenosos, insinuações e comparações injustas, por cada vez que me olhei no espelho e tentei lembrar que o valor de alguém não está na aprovação alheia. Enquanto o som das palmas se prolongava, percebi que alguns parentes tentavam disfarçar a vergonha. O tio que havia me provocado mais cedo, por exemplo, batia palmas de forma quase robótica, sem nem mover os lábios. Ele evitava olhar na minha direção, mas eu sentia o desconforto irradiando dele como um calor invisível. Outro primo, que havia soltado um comentário maldoso ao me ver entrar no auditório, agora estava de pé, olhando ao redor, como se buscasse justificativas para sua súbita mudança de comportamento. O diretor, de pé próximo ao palco, parecia satisfeito com o impacto que suas palavras haviam causado. Ele sabia que não havia apenas me dado reconhecimento, havia alterado, de maneira irreversível, a dinâmica daquela noite. A partir daquele instante, qualquer nova tentativa de me rebaixar se tornaria risível. Era como se ele tivesse acendido uma luz forte demais para que as sombras anteriores pudessem sobreviver. Lá no fundo da sala, alguns convidados que não me conheciam pareciam intrigados. Eu via expressões de curiosidade, cochichos discretos, olhares que se alternavam entre mim e minha irmã. Era como se tentassem reconstruir a história, preencher as lacunas, entender como alguém que até poucos minutos antes parecia invisível para aquela família, agora recebia uma salva de palmas digna de uma homenageada oficial. O mestre de cerimônias tentou retomar o controle do evento, anunciando o próximo momento da programação, mas o público demorou a se sentar. O aplauso só começou a diminuir quando as primeiras notas de uma música de fundo começaram a tocar. Ainda assim, alguns mantinham as palmas por mais alguns segundos, como se quisessem prolongar o que, para mim, já havia se tornado um marco. Quando finalmente o silêncio voltou, percebi que algo havia mudado de forma permanente. Não era só a imagem que minha família tinha de mim, era a minha própria percepção sobre minha postura. Eu havia passado toda a noite sem reagir, suportando insinuações e ataques velados, aguardando, talvez inconscientemente, que algo provasse que eu não precisava revidar para vencer. E ali estava a prova, o reconhecimento público, vindo de alguém cuja opinião tinha peso, sem que eu precisasse dizer uma palavra. Meu coração batia mais forte, não pela emoção do momento, mas pela confirmação de que a paciência e a discrição podem ser armas poderosas. Aquele aplauso não apenas lavava a ofensa que tinham tentado me impor, ele a transformava em pó. E mais do que isso, obrigava todos ali a recalcular a forma como me viam. Enquanto eu respirava fundo, aproveitando os últimos segundos de atenção coletiva, pensei em como essa cena ficaria gravada na memória de todos. Eles poderiam tentar diminuí-la depois, inventar justificativas ou minimizar o gesto do diretor, mas nada apagaria o que testemunharam com os próprios olhos. A fracassada que eles apontavam agora estava sendo aplaudida de pé por um auditório inteiro. Eu sabia que ainda haveria olhares tortos, conversas atravessadas e tentativas de retomar a narrativa antiga. Mas algo fundamental havia mudado, e no fundo, eles sabiam que nunca mais teriam a mesma segurança para falar de mim como antes. Quando me sentei novamente, uma calma diferente tomou conta de mim. Era como se, pela primeira vez em muito tempo,
o peso de carregar aquela imagem negativa tivesse sido tirado dos meus ombros. Não porque todos passaram a me admirar, mas porque eu finalmente vi, com clareza, que não precisava provar nada para ninguém, e enquanto a cerimônia seguia, já não havia pressa. Eu podia esperar o final. A melhor parte ainda estava por vir. O auditório havia retomado a ordem, mas não a normalidade. A cerimônia continuava. Os nomes dos próximos formandos eram anunciados. A música ambiente preenchia os intervalos, mas nada conseguia dissipar o peso do que havia acontecido minutos antes. Eu sentia, como uma corrente elétrica no ar, o desconforto que se espalhava entre aqueles que, até pouco tempo atrás, me observavam com uma mistura de pena e superioridade. Agora, o jogo havia virado, e a reação deles não era mais de riso, mas de cautela. Minha irmã, lá no palco, tentava sustentar a compostura. Segurava o diploma com as 2 mãos, as unhas bem feitas apertando o papel com força suficiente para quase amassá-lo. Seu sorriso, que momentos antes transbordava de autoconfiança, agora estava rígido, sem brilho nos olhos. E foi quando ela, finalmente, não conseguiu evitar e olhou na minha direção. Não era um olhar qualquer. Havia algo entre a curiosidade e o incômodo, como se tentasse encontrar respostas para uma pergunta que ela nunca imaginou precisar fazer. Por que ele aplaudiu você e não a mim? Nossos olhares se cruzaram por poucos segundos, mas foi tempo suficiente para eu entender que dentro dela uma narrativa começava a ruir. Sempre foi cômodo para ela sustentar a imagem de que era a bem-sucedida, e eu, a desviada do caminho. Essa divisão simplificava as coisas, alimentava a dinâmica familiar e servia de argumento fácil nas conversas com parentes. Mas agora, diante de todos, alguém com autoridade havia colocado meu nome e minha trajetória num patamar que ela não podia controlar. E isso a deixava vulnerável. Meus pais também carregavam no rosto expressões que, em qualquer outro contexto, eu chamaria de neutras. Mas ali, conhecendo-os como conheço, era evidente que não estavam confortáveis. Minha mãe mantinha o queixo erguido, como se desafiasse qualquer um a mencionar o assunto. Meu pai, por outro lado, estava mais inquieto. Ele se inclinava para frente e para trás na cadeira, mexendo as mãos, olhando ora para o palco, ora para as laterais, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Era o retrato de alguém que, internamente, já sabia que aquela noite não acabaria em silêncio. O tio que havia me atacado diretamente antes da cerimônia estava imóvel, com o corpo ligeiramente voltado para o lado oposto de onde eu estava. Ele sequer fingia sorrir. Era como se estivesse tentando desaparecer dentro da própria roupa. Já meu primo, que havia soltado um comentário maldoso sobre minha incapacidade de terminar qualquer coisa, mexia no celular compulsivamente, evitando erguer o rosto. Ambos pareciam presos na tentativa de se tornarem invisíveis, como se o simples ato de não me encarar pudesse apagar o que acabara de acontecer. Outros familiares, menos próximos, mas igualmente cúmplices da narrativa antiga, demonstravam uma estranha necessidade de justificar sua mudança de postura. Alguns se aproximaram durante o intervalo da cerimônia, tentando puxar conversa com um entusiasmo forçado. Um sorriso exagerado aqui, um elogio vago ali, tudo numa tentativa de recalcular a rota, de me incluir de volta num espaço que eles mesmos haviam fechado. Eu observava tudo com atenção, sem oferecer mais do que respostas curtas, deixando claro que aquela súbita cordialidade não me impressionava. O diretor, que havia sido o protagonista daquele momento de virada, não parecia buscar crédito. Continuava cumprindo sua função, mas percebi que, de vez em quando, seus olhos me procuravam na plateia. Era como se confirmasse, a cada encontro visual, que sua intervenção tinha atingido exatamente o alvo pretendido. Enquanto isso, a minha irmã tentava recuperar o controle narrativo. No breve discurso que fez ao receber o diploma, ela inseriu frases que claramente buscavam reforçar seu mérito pessoal, falando sobre disciplina, foco e persistência. Mas era tarde demais. Não importava o quanto ela repetisse essas palavras, a lembrança mais forte que todos carregariam daquela noite não seria o discurso dela, e sim o aplauso que eu havia recebido. Eu, por minha vez, mantinha a serenidade. Não era hora de confrontos diretos, de levantar bandeiras ou fazer discursos. Era hora de deixar que o peso da situação
fizesse seu próprio trabalho. Às vezes, a ausência de reação fala mais alto do que qualquer defesa inflamada. O silêncio que eu sustentava, combinado com a lembrança recente do aplauso, criava um contraste que incomodava. Quando a cerimônia se aproximou do fim, percebi que minha irmã começou a evitar olhar na minha direção. Era como se, inconscientemente, tivesse entendido que manter contato visual me daria uma vantagem que ela não queria conceder. Já meus pais passaram a cochichar entre si, e mesmo sem ouvir, eu sabia que discutiam como iriam lidar com a repercussão daquele momento no círculo familiar. A saída do auditório foi um espetáculo à parte. Alguns parentes se dispersaram rapidamente, quase como se tivessem compromissos urgentes. Outros, mais resilientes, permaneceram para as fotos, mas cuidaram para não me incluir nas poses, como se ignorar minha presença fosse uma maneira de retomar o controle perdido. No entanto, de tempos em tempos, eu percebia olhares rápidos na minha direção, como quem verifica se ainda estou ali. E eu estava. Era curioso observar como uma única ação, em menos de 2 minutos, havia sido capaz de alterar anos de uma narrativa unilateral. E eu sabia que, a partir dali, eles poderiam tentar distorcer a história, mas não conseguiriam apagar a memória coletiva daquele aplauso. Isso estava registrado nos celulares, nas câmeras, nas lembranças e, principalmente, na consciência deles. Eu caminhava devagar, sem pressa, aproveitando cada segundo daquele desconforto generalizado. Sabia que minha última palavra ainda estava por vir, mas, antes disso, queria que cada um deles sentisse o peso do que testemunhou, porque quando a verdade se impõe diante de todos, não há como fingir que nada aconteceu. Quando o mestre de cerimônias anunciou o fim oficial da solenidade, o público começou a se levantar em um movimento quase coreografado, com cadeiras rangendo e passos ecoando pelo salão. O som dos cumprimentos, dos beijos no rosto e das felicitações se misturava ao farfalhar dos vestidos e ao clique incessante das câmeras. Eu permaneci sentada por alguns segundos a mais, não por hesitação, mas para observar. Aprendi ao longo dos anos que sair por último, quando todos já estão em trânsito, garante que sua presença seja mais sentida do que vista. Minha irmã estava no centro de um pequeno aglomerado de pessoas, posando para fotos com colegas e professores. O sorriso que exibia era o de sempre, largo e treinado, mas os olhos denunciavam o cansaço emocional da noite. Não havia mais aquele brilho triunfante que ela tinha quando subiu ao palco. Agora, havia apenas o esforço de manter a postura. De onde eu estava, podia ver que ela evitava me procurar no salão, concentrando-se em abraçar quem estava perto. Meus pais, por outro lado, tinham expressões que eu conhecia bem. Rostos duros, sobrancelhas levemente franzidas e um jeito de falar rápido, como quem quer encerrar um assunto antes mesmo que ele comece. Eles cumprimentavam pessoas conhecidas, mas sem alongar a conversa. O peso do que aconteceu ainda pairava sobre eles. E pairava sobre todos nós. Quando decidi me levantar, notei alguns olhares se voltarem para mim. Alguns eram de curiosidade, outros de constrangimento, e outros ainda de uma tentativa mal disfarçada de medir minha reação final. Eu caminhei devagar pelo corredor central, ouvindo ao longe o som de mais fotos sendo tiradas. Meu salto tocava o chão de madeira polida num ritmo calmo, que contrastava com a pressa dos que já se dirigiam para a saída. Passei pelo meu tio, aquele que havia me atacado diretamente mais cedo, e ele fez um movimento rápido, como se fosse me cumprimentar, mas recuou quando percebeu que eu não diminuiria o passo. Não havia mais nada para dizer a ele. Meu primo, com o celular nas mãos, fingiu estar ocupado demais para notar minha aproximação, e eu, mais uma vez, não ofereci nenhum aceno. Essas pequenas negações de contato eram calculadas. Deixavam claro que minha energia não seria gasta com quem havia tentado me diminuir. Quando cheguei mais perto do palco, minha irmã ainda estava rodeada. Algumas pessoas se afastaram para me dar passagem, e foi aí que, inevitavelmente, nossos olhares se cruzaram. Ela manteve o sorriso, mas havia tensão em sua expressão. Eu não tinha intenção de provocar nem de diminuir o momento dela, mas sabia que a forma como eu encerraria minha presença ali ficaria gravada na memória de todos. Aproximei-me dela com calma, estendi a mão e a cumprimentei.
como qualquer pessoa faria. Desejei sucesso, olhando diretamente nos olhos, e notei que ela demorou 1 segundo a mais para responder. Foi então que me inclinei levemente e disse, num tom baixo o suficiente para não ser invasivo, mas audível para quem estivesse por perto. O aplauso de hoje não foi para apagar o seu brilho, mas para lembrar a todos que nem tudo o que vale é visível aos olhos. A frase caiu no ar como um peso suave, mas impossível de ignorar. Não havia ironia, nem agressividade, apenas uma verdade limpa, sem necessidade de explicação. Vi pelo canto do olho alguns parentes que estavam próximos trocarem olhares rápidos, e percebi que aquilo havia atingido mais gente do que eu esperava. Após dizer isso, mantive a serenidade. Afastei-me sem pressa e continuei em direção à saída. No caminho, encontrei o diretor, que estava conversando com 2 professores. Ele me cumprimentou novamente, com aquele mesmo olhar seguro de quem sabia o que havia feito naquela noite. Trocamos apenas um aceno respeitoso. Não havia necessidade de palavras entre nós. Quando atravessei as portas do auditório, senti o ar da noite bater no rosto, frio e revigorante. Lá fora, a movimentação era grande, com famílias entrando nos carros, tirando as últimas fotos e comentando o evento. Eu caminhei até o meu carro com passos firmes, consciente de que deixava para trás não apenas um prédio, mas anos de uma narrativa que não me servia mais. Ao entrar no veículo, fechei a porta e fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para o reflexo das luzes no vidro. Não havia euforia, apenas uma paz sólida. Eu não precisava gritar vitória. Ela estava ali, na forma de um gesto simples que havia virado a história de cabeça para baixo. Enquanto dava partida e saía do estacionamento, repassei mentalmente tudo o que havia acontecido. Desde o convite carregado de ironia até aquele último instante, tudo fazia parte de um ciclo que agora estava encerrado. Não havia mais espaço para me colocarem como exemplo negativo, porque naquela noite, diante de todos, uma nova versão da minha história havia sido contada. E o mais importante, não fui eu quem precisou contar. Quando virei a esquina e deixei as luzes do auditório para trás, senti que não carregava peso algum comigo. O que ficou para eles, sim, era pesado. Eles teriam que conviver com a lembrança daquele aplauso, com o desconforto de perceber que a imagem que cultivaram por anos não era a única verdade. E, de certa forma, esse seria o meu legado naquela família, a prova viva de que dignidade não se mede por comparações superficiais, mas pela solidez silenciosa de quem não precisa se provar para ninguém.